Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre Desvio, que foi o primeiro romance publicado pelo Juan Francisco Moretti em 2014. Mas este livro só foi publicado aqui no Brasil em 2020 pela editora independente Ponto Edita, e foi o pessoal dessa editora que me mandou aqui este exemplar, então fica o meu agradecimento. Esse aqui é o terceiro livro publicado por eles. Vou deixar lá embaixo o link para as redes sociais da editora para que vocês possam, enfim, procurar saber um pouco mais sobre ela. Bom, o título deste livro já aponta para uma série de desvios que vão acontecer ao longo desta, que é uma narrativa sobre um jovem de 30 e poucos anos, chamado Nicolás, em espanhol, ou Nicolas em português. E esse personagem, que será também o narrador aqui do romance, vive pulando de emprego em emprego. Então, ele foi assistente técnico em um call center, ele ajuda o pai em uma estamparia artesanal, ele trabalhou com, ou ele vai trabalhar em algum momento do futuro da narrativa, com gastronomia, ele foi crítico de música para uma determinada revista online, e no presente da narrativa, assim que o romance se inicia, a gente fica sabendo que ele é garçom em um bar de rock, frequentado ali por uma clientela de índole um pouco duvidosa, digamos assim. Essa inconstância, que é muito comum para essa geração que cresceu ali mais ou menos nos anos 90, né, porque, veja, é muito difícil ver hoje em dia, até mesmo por conta das condições de trabalho, uma pessoa que permaneça no mesmo emprego por anos a fio, como era comum, por exemplo, na geração dos nossos pais. Né? Então, ali a geração que nasceu ou que cresceu nos anos 90 tem esse diferencial quando a gente pensa no modo como a gente lida com o trabalho. Pois bem, essa inconstância, como eu ia dizendo, acaba nos dando notícia de uma realidade urbana fragmentada, caótica e cheia de estímulos o tempo todo. E se por um lado isso leva a uma narrativa um pouco mais ágil, espontânea, com uma linguagem muito interessante, com cortes quase cinematográficos entre uma cena e outra, por outro lado, essa mesma realidade caótica aqui representada leva também a um caos e a uma fragmentação interna desses personagens, que são, na maioria das vezes, pessoas solitárias, meio entorpecidas por todo este ambiente caótico, e que tem todas elas mais ou menos a mesma idade do próprio narrador. E daí existe um momento aqui na página 69 que me parece muito interessante para que a gente pense um pouco sobre essa geração que está sendo representada aqui por esses personagens. Diz então o seguinte, o narrador: os anos 90 não foram especiais nem interessantes. Eu sei, eu estava lá. Havia tecnologia suficiente para ficar mais isolado, mas não o bastante para saber aproveitar. A música era um desastre. Tudo era atingido, ninguém era feliz, e se fosse, não era por causa nem do Dragon Ball, nem do Seu Madruga, mas por alguma coisa íntima, algo pessoal e intransferível que não dá para colocar numa capinha de plástico para você enfeitar o seu iPhone e lembrar ao mundo que há tempos o seu pobre senso de ironia é um troféu do vazio melancólico, e como geração seminativa da sociedade virtual, desorientados e conservadores, decidimos por inércia sentir falta da capacidade de sentir falta recursivamente. Então veja que aqui esse narrador ele descreve muito bem, é um parágrafo bastante interessante, e esse, na verdade, toda a dicção deste narrador é muito curiosa porque ele é muito prolixo, então ele vai puxando as frases em um ritmo meio frenético, mas enfim, veja, aqui nesse trecho que eu acabei de ler, você tem uma noção muito boa do que é panoramicamente essa geração na qual o próprio narrador aqui se insere. Mas enfim, mesmo os personagens que são um pouco mais velhos, ou muito mais velhos, do que o narrador e os seus amigos, mesmo esses personagens demonstram que, de uma maneira ou de outra, eles também desviaram daqueles grandes ideais
que existiram na nossa sociedade, ou no caso aqui na sociedade argentina, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos pais desse narrador, eles são pais separados, então você já tem aí uma falência da família, né? A mãe dele se casou novamente com um sujeito que é completamente patético, ao passo que o pai, como eu disse, ele se vira ali nos 30 para tentar trabalhar com uma estamparia que ele tem em casa. Além disso, você tem aqui, pensando nesse hall de personagens mais velhos, você tem pessoas que se tornam totalmente dependentes de outras. Você tem aqui uma senhora que só tem a companhia do seu cachorro. Você tem aqui, por exemplo, a namorada do narrador, que é mais ou menos da mesma idade dele, mas enfim. E essa moça é interessante porque, por conta do passado, ela tem problemas quando o relacionamento entre eles vai se tornando cada vez mais sério e por aí vai. Então, a partir disso, fica-se sem, ou pelo menos eu fiquei com a impressão de que, para essa geração aqui, o futuro foi sendo aos poucos esvaziado. Aquelas verdades absolutas foram se dissolvendo, de modo que o presente foi perdendo o sentido para essas pessoas aqui. E daí existe um outro momento, na página 63, em que o narrador diz o seguinte: os grandes conceitos reservamos para o futuro. Logo chegarão esses problemas épicos, essas mortes absolutas e esses amores irredutíveis que fazem valer a pena chamar de paixão o que até agora sentimos como pinceladas aguadas de cores imprecisas. Chegarão amanhã, ou no mês que vem, ou quando formos velhos. Enquanto isso, matando o tempo, não temos palavras suficientemente discretas para nomear as nossas pequenas paixões cotidianas intermitentes, nossas guerras internas que sequer chegam ao sussurro. Então ninguém fala nada. Mas matar tempo fica cada vez mais e mais incômodo, mais oneroso. Em cada silêncio luminoso entre o tique e o tac começa a zumbir a suspeita de que o futuro tampouco há de trazer a inspiração determinante que canalizará nosso rio numa direção indubitável, porque não há rio, só água. Então veja, esse sentimento geral que é posto aqui pelo narrador nesse trecho faz com que esses personagens sejam muito solitários, mesmo quando eles estão ali reunidos, né? Mesmo quando eles estão acompanhados uns dos outros. E essa solidão geral que se apossa de toda uma geração aqui representada, essa solidão vai, ironicamente, ressignificando uma das epígrafes do romance, que é retirada de um livro do Kurt Vonnegut, e a epígrafe diz o seguinte: solitário nunca mais. E daí é muito curioso porque você lê essa epígrafe, você projeta no livro algo completamente que diz respeito muito mais a uma união entre os personagens, e daí conforme o livro vai se passando, a gente começa a notar que existe tudo aqui, menos essa união que a gente foi tecendo a partir da leitura inicial dessa epígrafe. E por falar aqui no Vonnegut, existe uma coisa curiosa porque o livro todo ele flerta bastante com a literatura beat, né? O Vonnegut, o Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, todos eles de certa maneira aparecem aqui, ainda que não explicitamente. Existe toda uma atmosfera criada aqui pelo Juan Francisco que de certa maneira evoca toda essa literatura, assim como recupera também o apanhador no campo de centeio do Salinger, pensando em toda essa ideia de um retrato da juventude, dessa questão de uma representação problemática e contraditória do herói da narrativa, e por aí vai. Outra questão muito interessante aqui neste livro é o modo como a violência, pensando nessas contradições, é o modo como a violência é descrita aqui com um realismo meio visceral, quase brutalista, daqueles que fazem a gente inclusive querer virar os olhos de vez em quando. Por exemplo, existe aqui uma cena envolvendo um ente querido pelo narrador, e essa cena ela é descrita com uma crueza e com uma visceralidade muito intensas. E essa foi uma cena que pelo menos eu senti um certo incômodo, então ficava sempre aquela coisa de desviar os olhos. Pois bem, essa representação brutal da violência
é algo muito comum, muito frequente aqui nas páginas desse romance. E essa violência constantemente reiterada confere à narrativa uma estrutura em espiral que, junto com toda uma atmosfera construída aqui pelo Juan, isso acaba deixando os personagens imersos, como diz aqui o narrador, em uma neblina de Rivotril, que acaba anestesiando essas pessoas. Isso me fez lembrar bastante daquela música do Rogério Skylab, em que ele diz: eu estou sempre dopado. Pois bem, me parece que essa música ela represente muito bem tudo aquilo que está em jogo aqui, porque esse estar dopado não é simplesmente por conta da ingestão de substâncias psicotrópicas ou coisa do tipo. Não, é um dopado pela vida cotidiana que vai aos poucos fazendo com que a gente fique nesse estado de letargia. Me parece que isso é muito característico desses personagens aqui. Então, existem aqui vários momentos em que a gente não consegue, pensando nessa letargia, pensando nessa neblina que circunda os personagens, existem aqui vários momentos em que a gente não consegue separar o que é sonho ou delírio do que é realidade, o que é um fato narrado daquilo que é uma mera projeção hipotética do narrador, de modo que as situações vividas pelo Nicolás aqui, elas são tão claustrofóbicas, quase kafkianas, que parece muito mais que tudo isso aqui é um grande pesadelo, até porque as coisas vão piorando cada vez mais conforme o livro avança. Então, por exemplo, como eu disse, o narrador aqui é garçom. Logo no início da narrativa, ele arruma briga com um dos clientes ali do bar, e a partir disso é só ladeira abaixo. Então, durante a briga, além de ficar machucado por conta da briga em si, o narrador acabou perdendo o celular, e isso é um problema porque ele é viciado em redes sociais. Aí, depois dessa briga, ele vai para casa de um amigo dele que o socorreu ali durante todo este conflito. E aí, ao ficar fora de casa, esse narrador deixa sozinho aquele tal ente querido que vai passar ali por uma situação de violência depois. E o desenrolar dessa situação envolvendo este ente querido vai piorando cada vez mais, porque ele briga com o padrasto, ele briga com a mãe por conta de todo esse circo que se arma, ele tem problemas depois com a namorada, ele tem de lidar com os problemas familiares daquele amigo que o ajudou a sair da briga, e por aí vai. E enquanto passa por todas essas desventuras, o narrador vai aos poucos questionando todo um projeto civilizatório, digamos, que falhou, já que as pessoas foram aos poucos se desviando daquilo que esse projeto propunha. Então, por exemplo, aqui ele vai questionar a questão da família, ele vai questionar o lugar do idoso nessa estrutura social, ele vai tocar aqui no tema da eutanásia, que vai ser bastante recorrente ao longo do romance. Ele vai pensar aqui sobre a falência daquelas grandes narrativas, por exemplo, o amor, a amizade, etc. Tudo isso parece ter o mesmo valor quando você olha para todas essas coisas a partir da tela de um celular ou de um computador, por exemplo, porque ao longo do livro, o narrador, já que ele está sem o celular, ele fica sem acesso à internet. Então ele vai várias vezes a uma lan house. E esse ambiente da lan house é por si só frio, né, impessoal, mas ao mesmo tempo melancólico e nostálgico para as pessoas que, por exemplo, como eu, passaram por esse tipo de ambiente em algum lugar do passado. E aliás, é curioso notar aqui que essa juventude argentina representada no romance é muito parecida com a juventude do Brasil. Então aqui ele faz referência a jogos, ele faz referência a desenhos, ele faz referência a programas, a músicas, a MTV, e todas essas referências que ele vai tecendo, todas essas ações que ele vai tomando, de uma maneira ou de outra, acabam sendo muito próximas daquilo que a gente viveu aqui, nós que somos mais ou menos da geração deste narrador. Então veja, no fim das contas,
fica sempre a impressão de que esses personagens aqui estão vagando, eles estão ali tomando um café com Rivotril, eles estão se vigiando nas redes sociais, etc, etc, etc. E todo esse vazio da vida desses personagens me fez pensar muito no Ulisses, por exemplo, do James Joyce, porque veja, quando a gente pensa lá antes do Ulisses, até nas epopeias clássicas, o herói era um homem valoroso, era uma figura portentosa ali, digamos, né? A narrativa das grandes epopeias era uma narrativa cheia ali de périplos e perigos e coisas que o valham. Quando a gente pensa no Ulisses, existe uma ruptura com isso, porque o herói é um homem comum e os périplos dele são, enfim, vicissitudes da vida cotidiana mesmo. Aqui, esse esvaziamento se acentua ainda mais, porque nós estamos falando de toda uma geração que tem de lidar com as contradições de um determinado, como eu chamei, projeto civilizatório. E o autor mostra aqui, por meio das reflexões tecidas pelo narrador, que essa civilidade aparente também é um desvio em relação à natureza desses personagens. É como se essa história nos mostrasse que a civilidade é uma barbárie socialmente aceita e domesticada. E por baixo dessa civilidade inicial, ainda existe todo um sistema de afetos e de ações que é baseado principalmente na violência. Então, mesmo as relações familiares aqui, elas não são completamente afetuosas, digamos. Existe sempre uma distância separando todos esses personagens uns dos outros, e isso é bastante significativo. Mas apesar de todo esse tom quase nihilista, ainda assim o livro mantém uma dose de humor bastante interessante, principalmente porque o narrador é muito irônico e essa ironia ela existe em relação até a ele mesmo. Então veja, essa maneira de dosar o desencanto, o humor, a ironia, digamos, esse sarcasmo que vai corroendo este narrador, a maneira como o Juan faz tudo isso demonstra todo o domínio da técnica narrativa que esse autor possui já no seu primeiro romance. Então, ao fim e ao cabo, me parece que esses personagens estão todos meio perturbados enquanto eles vão ali pela estrada de Damasco, digamos, mas no fim das contas, ao contrário do que aconteceu lá com o Saulo, esses personagens aqui, eles não têm nenhum tipo de iluminação, eles não têm nenhum tipo de epifania, e isso se traduz mesmo no projeto gráfico dessa edição aqui, porque esse projeto gráfico ele é bastante sóbrio, diga-se de passagem, né? Ele tem aqui essa capa dura, enfim. A própria cor do livro, uma coisa curiosa, é que existem 4 cores diferentes, né, para este livro aqui. Eu achei isso bastante interessante. Mas enfim, a própria cor do livro, essa cor é meio apagada, digamos assim, meio soturna, meio sóbria de fato, tudo isso demonstra muito bem essa falta de algo luminoso na vida desses personagens aqui. Mesmo os momentos luminosos da narrativa, eles são luminosos, mas eles ainda assim nos permitem enxergar algumas sombras aqui e ali. O Agamben, que é um filósofo contemporâneo italiano, ele escreveu um ensaio chamado O que é o Contemporâneo, e nesse ensaio o Agamben diz que o contemporâneo é aquele que consegue ver as sombras do seu próprio tempo. Me parece que esse é um bom adjetivo, então, para a gente classificar não apenas o romance, mas o autor em si, porque aqui ele demonstra muito bem que mesmo nesses espaços iluminados, à luz do dia, a céu aberto, etc., ainda assim existem sombras que se escondem aqui e ali. Então fica aqui a minha recomendação de mais essa leitura, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para as redes sociais da Ponto Edita, para que você possa conhecer e adquirir não apenas este livro, mas também alguns outros do catálogo
desta editora, certo? Porque vale muito a pena, diga-se de passagem. Enfim, é isso. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.